Bom, então de volta no segundo bloco, nesta conversa bastante agradável e também positiva com o Darlisson, nós há pouco analisávamos a necessidade, o ambiente profissional e a necessidade de uma experiência internacional, né, Darlisson? É verdade. Se você, por exemplo, eu sou turismólogo, Jorge. Na minha formação, se eu não dominar o idioma, eu não tenho mercado para me inserir. Então, é um pequeno exemplo se você quiser fugir da nossa primeira fonte de renda, que é o distrito. É um exemplo que te mostra que se você for querer fugir da necessidade do idioma, você não vai sair de dentro do teu próprio círculo. Manaus é uma cidade concentrada no meio do principal produto brasileiro, depois do estado do Rio de Janeiro, que é a Amazônia. Você falou em Amazônia, você lembrou o Brasil. Você falou em Amazônia, você tem que vir a Manaus, que é a única cidade que está concentrada no coração. E quem é que compra a Amazônia? Não é o brasileiro, é o estrangeiro. Então Manaus ela necessita realmente de ter domínio sobre outros idiomas, seja o inglês, o francês, o espanhol, o alemão, o japonês, o mandarim, que hoje tem se posto como um idioma muito requisitado, considerando o fluxo de orientais na nossa cidade. Então, essa necessidade, o abrir dos olhos para essa forma de captação de qualidade profissional, ela tem que ser primária, ela tem que ser primordial no interesse de qualquer profissional na cidade. E aí, Darlisson, eu chamo a atenção ali para você que me acompanha agora, ou nos acompanha aqui nesta conversa. O Darlisson há pouco falava da necessidade de você conhecer essa terminologia, de você ter essa base de idioma, né? Então, veja bem, ele falou no distrito. E aí eu falo no distrito, falo no serviço público, falo no comércio, que são segmentos importantes da nossa economia. Então, por exemplo, você sabe o que é o VMI? Você conhece o que é o Postponement? Você já ouviu falar no e-commerce? Você já ouviu falar no just-in-time? Enfim, são muitos termos que são empregados no dia a dia dos profissionais que atuam no mercado de trabalho. Logo, pensa bem, como é que eu vou querer ter sucesso nesse ambiente profissional se eu não consigo dominar o idioma? Ok? E a moda, Darlisson, eu percebo em São Paulo, é o mandarim, né? Que a China é uma potência. Não se esqueça de que quando a gente fala no cenário internacional, nós olhamos para a Europa, está em crise, né? E nós olhamos com um olhar diferenciado para a Ásia, e lá na Ásia é a China, que é uma potência que está carregando a economia do mundo. Então, muitos profissionais já estão se especializando em mandarim para poder abrir novas perspectivas de mercado, né? Significa, então, que para nós, Darlisson, inglês, espanhol, já não é uma questão de escolha. É uma questão de necessidade, de imposição do mercado para que eu possa, como você já sabe, eu já falei isso aqui, se manter sempre no estágio de homeostasia, que é o estágio de equilíbrio da minha qualificação em relação àquilo que o mercado demanda de mim. Portanto, eu entendo, para você que quer ter sucesso, que quer realizar os teus sonhos profissionais, que o que nós estamos discutindo aqui tem muito a ver e, sem dúvida alguma, é uma forma de você materializar a tua experiência internacional, que é exatamente com esse produto que o Darlisson está nos colocando aqui, que dar a você a chance de conhecer outra cultura, conhecer outros idiomas e assim se preparar melhor para ter sucesso. Darlisson, tem mais alguma coisa que você queira transmitir para os nossos telespectadores? Eu acho, Jorge, que a mensagem ela deve ser de otimismo. Você que quer se qualificar para o mercado de trabalho, tem que ter a dominação sobre um idioma. Se você quer, é isso que basta para você ter. Se programe, nos procure, a gente vai fazer o máximo possível para fazer o teu sonho virar realidade. É esse o papel principal da Connection. Fazer com que os sonhos de crescimento se tornem realidade a partir das condições reais de cada um dos propensos intercambistas. E junto com essa experiência vem outras questões que o mercado traça para você enquanto perfil profissional, que é criatividade. E numa viagem dessa você aprende a ser criativo, quer queira ou não, porque você vai ver situações novas. Você tem que ter um raciocínio muito lógico e rápido, e você aprende porque você vai viver contextos diferenciados daqueles que você não tem dentro de casa, porque estar dentro de casa com o pai e a mãe significa um aporte psicológico muito grande, um suporte psicológico grande. Você longe não, né? É você que vai ter que construir essas oportunidades para você. Tudo bem? Então esse é um agregado
que esse projeto também, que um projeto dessa natureza também pode te dar. E eu quero logo em seguida conversar com um aluno, um jovem que exatamente comprou e está viajando para viver uma experiência desse tipo, ok? Então nós estamos agora aqui com o Paulo, que é um jovem, como vocês podem observar, que optou, que sentiu a necessidade de buscar uma experiência internacional. Tu estás indo para o Canadá, né? Isso, eu estou indo para Montreal, uma cidade que fica na província francesa do Canadá, mas eu estou indo estudar inglês, é uma cidade bilíngue, e eu estou buscando o estudo das duas línguas. O pacote que eu fechei com a Connections me permite esse estudo tanto do inglês quanto do francês, e que sem dúvida vai agregar muito valor à minha experiência. Voltar, eu já estou fazendo francês aqui, para não chegar lá e não saber nada. Então, sem dúvida, a experiência lá com os dois idiomas vai agregar bastante quando eu voltar. Agora, Paulo, aqui, analisando aqui, o que foi que te levou a exatamente buscar essa experiência? Primeiro é sempre um sonho. Eu conversava, na época do ensino médio, eu conversava com vários amigos que tinham ido do intercâmbio, fazer o high school em outro país, e isso sempre me encantou. Essa história do viajar, do conhecer outro país, mas acabou que no ensino médio não deu certo, e quando eu acabei meu inglês, então é agora, eu tenho que fazer o intercâmbio. E eu acabei optando por esse período na faculdade. Eu pude trancar a faculdade e passar o tempo que eu quisesse no outro país. E sem dúvida foi mesmo a questão da fluência na língua. É muito importante você saber falar corretamente o idioma em qualquer circunstância, em qualquer questão, área profissional, ou seja lá o que você estiver querendo fazer, é muito importante você falar bem. Então, E é necessário, né, Paulo? Então você que nos acompanha aí observa bem uma experiência de sucesso aqui, um jovem que está na Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas, que agora sentiu a necessidade, o mercado está fazendo com que ele crie essa necessidade de ir em busca de melhor formação e informação profissional, por isso está indo para o Canadá e já vai ter a oportunidade de dominar 2 idiomas, pelo menos 4 idiomas ele já vai falar, porque o espanhol já é de praxe, né? Nós já temos necessidade de falar espanhol. E que mensagem então, Paulo, aproveitando essa conversa contigo, você deixa para os nossos queridos telespectadores, tanto você que é pai, você que é mãe, que tem uma responsabilidade grande para o teu filho, quanto você, jovem, que nasceu para vencer? Então, a primeira coisa eu digo é que nunca é tarde. Sempre é hora de você estar começando a estudar um idioma, e sem dúvida nunca é tarde para você começar um intercâmbio. Nunca é tarde para você se planejar e ter essa experiência, porque isso vai agregar não só para mim, que é jovem, quanto para uma pessoa como a minha mãe, que se quisesse fazer, sem dúvida ela agregaria outros valores, outros princípios, uma outra visão do mundo, que é sempre muito importante. Bom, então nas palavras do Paulo, você acompanha, ele falou em planejar. Isso faz parte do tema central desta edição do Zona de Desenvolvimento, que diz respeito ao pensamento estratégico, como você sabe, essa tua capacidade de desenhar para ti um futuro e lutar por ele. E no próximo bloco nós vamos continuar com esta conversa agora, olhando uma fase importante desse projeto de intercâmbio. É só um instante, não sai daí.